Oremos. Deus, nosso Pai, te agradecemos por esses momentos que aqui estamos. Pedimos que agora nos dirija na explanação da Tua Palavra, Senhor, que nós possamos entendê-la, que Teu Santo Espírito possa aplicá-la à nossa vida e que haja um grande desejo em nós de agirmos de acordo com a revelação dada por Ti através da Tua Palavra, Senhor. Nos abençoe, nos capacite, nos oriente, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. E tudo o que dissermos e fizermos aqui, seja assim, sempre com o objetivo de Te honrar. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, nos guia na Tua vontade, pois é em nome de Jesus, porque oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Nós estamos falando sobre a igreja, Jesus Cristo, idealizador e construtor da sua igreja. E na semana passada, os textos, quero dizer, continuam os mesmos. E na semana passada nós falamos sobre a igreja como povo de Deus. E vimos que a igreja como povo de Deus foi o próprio Deus quem a construiu e é o próprio Deus quem a mantém. De maneira que tudo que acontece na igreja deve seguir o padrão de Deus. Eu falei hoje cedo que em teologia nós não temos achismos. Eu acho que a igreja seria melhor assim, moçada. A igreja boa é a igreja dirigida exclusivamente pela Bíblia, pelos ensinamentos da Palavra de Deus. Nós não podemos criar absolutamente nada, porque a igreja é uma construção de Deus. A igreja nasceu na mente de Deus, e Ele idealizou, Ele realizou. A Bíblia diz que nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. E a igreja é o seu corpo. Hoje nós vamos falar sobre a igreja como o corpo de Jesus Cristo. Creio que os irmãos devem lembrar da semana passada, alguma coisa, quando nós falamos que Deus criou um povo para si. Esse povo se chama igreja. No Antigo Testamento, Deus cria Israel. Israel é uma criação de Deus. Deus não se revelou a uma nação existente. Deus criou uma nação e se revelou a essa nação. Mas nos planos de Deus estava unir judeus e gentios em um único propósito, debaixo de uma mesma cabeça. Esse povo chama-se igreja. A igreja, nós definimos, uma das definições de igreja, é que a igreja é a junção entre judeus e gentios no mesmo corpo, tendo como cabeça o nosso Senhor Jesus Cristo e como objetivo a eternidade nos céus. Sabei que o Senhor é Deus, diz o Salmo 100, versículo 3. Foi Ele e não nós quem nos fez, e dele somos povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Foi o Senhor quem nos criou e nos fez povo seu. Hoje nós consideraremos a outra etapa da definição de igreja. Você sabe que a definição de igreja ela segue um padrão trinitário. Igreja não é só povo de Deus, igreja é também povo de Deus. Mas a igreja é corpo de Cristo e também templo do Espírito Santo. Essas três definições que formam um triângulo até lembram também a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E dessa forma ele funda também a igreja. A igreja, povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Essa definição trinitária é quem junta e sintetiza a ideia de igreja. Então, a igreja é só povo de Deus? Não. A igreja é só corpo de Cristo? Não. A igreja é só templo do Espírito Santo? Não. A igreja é povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. A definição da igreja é trinitária. Então ela segue esse padrão. Só essas definições completam o sentido bíblico de igreja. Hoje nós consideraremos a segunda fase que nós já vimos no domingo, igreja como povo de Deus. Hoje nós vamos considerar a igreja como corpo de Cristo. Possivelmente a analogia mais contundente que o Novo Testamento faz de igreja seja exatamente essa sua representação como corpo de Cristo. E até alguns comentaristas da Bíblia referem-se à igreja só como corpo de Cristo. Mas, como já falamos, não é só isso. É um dos lados do triângulo que forma o conceito de igreja. Então, mas essa definição de igreja como corpo de Cristo, essa analogia que o Novo Testamento faz da igreja como corpo de Cristo, seja uma representação bastante interessante, porque nessa imagem enfatiza a igreja como sendo o local exclusivo da atividade de nosso Senhor Jesus Cristo no presente, como o seu corpo físico o era durante o seu ministério terreno.
Da mesma forma que o corpo físico de Jesus Cristo foi extremamente importante para a execução do seu ministério terreno, a igreja, como seu corpo, hoje, ela é essencial para a execução do seu plano na terra. Você faz parte desse corpo se você é salvo em Jesus Cristo. No entanto, apesar de muito sugestiva, essa definição não sintetiza o conceito de igreja, porque o seu conceito necessariamente passa por essas três fases que já nos referimos: igreja é povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. E o Novo Testamento segue sempre esse padrão trinitário de definição de igreja. Quando a Bíblia usa essa imagem da igreja como corpo de Cristo, se refere tanto ao seu aspecto universal como ao seu aspecto local. A Bíblia enfatiza muito a igreja local. A Bíblia dá mais ênfase à igreja local do que à igreja universal. Não estou falando de igreja universal como a igreja do bispo. Igreja universal porque está em toda a terra, a igreja de Jesus Cristo. Mas as definições que a Bíblia tem sobre igreja local, elas são completamente perfeitas quando você também aplica a igreja universal. A igreja local é a representação local da atividade de Jesus Cristo na terra. Isso é muito importante. Nós fazemos parte de uma igreja local. Nós somos membros de uma igreja local. Nós não somos membros, por assim dizer, de todas as igrejas batistas. Nós somos membros de uma igreja local, na qual o Senhor nos chama e Ele nos dá aqui a oportunidade de servi-lo. Servir a Deus é servir à sua igreja. E você, como corpo, como membro desse corpo, você só pode servir e não fazer outra coisa. Quando nós fazemos outra coisa que não servir a igreja do Senhor, nós tanto atrapalhamos o andamento da própria igreja, como nós também não crescemos em graça e conhecimento de Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia usa essa imagem da igreja como corpo de Cristo, ela se refere tanto ao seu aspecto universal como ao seu aspecto local. Com referência ao aspecto universal da igreja, em Efésios 1, 22, 23 diz: também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. E quando se refere à igreja local, olha o que a Bíblia diz para você e para mim, aqui nesse momento, em 1 Coríntios 12, 27. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Veja a responsabilidade que é você ser membro de um corpo, de uma igreja local. Quando a Bíblia compara a igreja a um corpo, é um corpo físico, com membros, com olhos, com cérebro, com orelhas, nariz. Paulo fala até que muita gente fala: se eu não for olho, não sou do corpo. Tem gente que quer ser olho, tem gente que quer ser cabeça. Mas nós fazemos parte do corpo, seja que membro formos nesse corpo. O Senhor nos chama e nos distribui os seus dons para que nós sirvamos a essa igreja. Vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Há uma responsabilidade muito grande nisso. Os discípulos entenderam essa mensagem do Senhor, por isso que a igreja chega até nós. Uma coisa que me chama muita atenção na história da igreja é como a mensagem do Evangelho chega até nós intacta, passando por meios de grandes aflições de muitos crentes, como a Esté falou aqui sobre a igreja perseguida, e também pelos nossos irmãos que viveram no passado, né? Mas a mensagem do Evangelho chega intacta a nós. Por quê? Por causa de pessoas conscientemente membros do corpo de Cristo e servindo a esse corpo. Há uma gama de fiéis que nos dá assim, uma alegria tão grande de olhar para trás na história da igreja e saber que nós recebemos o verdadeiro Evangelho, porque homens e mulheres e jovens fiéis fizeram com que o Evangelho de Jesus Cristo chegasse até nós. Se não fosse a fidelidade dessas pessoas, irmãos, nós nunca teríamos conhecido o verdadeiro Evangelho. E uma coisa importante para nós também é que a mensagem do Evangelho é como aquela corrida de bastão. O corredor vem e passa o bastão para o outro, e o outro tem que prosseguir. A próxima geração nossa, ela só será fiel a Deus e só terá a mensagem fiel do Evangelho se nós vivermos hoje o Evangelho e pregarmos o verdadeiro Evangelho. Então há uma responsabilidade, repito, muito grande de nós, de fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo, na sua pureza, na sua inteireza, chegue às próximas gerações.
Nós não podemos estar imbuídos de algum outro espírito que não seja o espírito cristão. E nós não podemos também estar assim, olhando para certos movimentos que parecem muito poderosos e que parecem que dão todas as soluções para todas as coisas e nos esquecermos do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que ser fiéis, nós devemos ser fiéis. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra para estarem com Ele. Ele diz: o que anda no caminho reto, esse me servirá. Tudo diante de Deus tem que ser fiel, tem que ser limpo, tem que ser justo, tem que ser transparente. Nós somos o povo de Deus, nós somos chamados por Deus para ser o seu povo, para ser a sua igreja, para ser o corpo de Jesus Cristo na terra. Imaginem só se a cabeça que é Jesus Cristo, e Ele aparecesse aqui na sua inteireza e viesse nos julgar. Às vezes eu fico pensando naquelas cartas do Apocalipse, daquelas igrejas. Se nós recebêssemos uma daquelas cartas aqui em Valparaíso, em que nível nós estaríamos? O que o Senhor diria de nós? O que o Senhor diria da nossa fidelidade, do nosso empenho, do nosso trabalho? O que será que Ele diria? E o que será que Ele diz de nós? O que é que Ele acha de nós nesse momento que nós estamos aqui reunidos? Então é importante que a gente entenda isso. Nós temos o dever de ser crentes hoje para passarmos a mensagem como recebemos. Paulo disse a Timóteo: o que ouvistes de mim, confia a homens fiéis, que ensinem os outros. Olha só o que a palavra de Deus nos diz para fazer. Nós somos membros de uma igreja local. A igreja representada como corpo de Cristo enfatiza a ligação vital que existe entre a igreja como corpo de crentes e o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é importante porque a vida de Cristo no crente é a base da fé e da esperança, como a palavra de Deus nos diz. Por que tem tanta gente desesperançosa nesse mundo? Por que tem tanto crente desesperançoso? Por que tem tantos crentes acabrunhados e não fiéis, esperançosos, felizes e tal? Parece que perderam tudo. Parece que vir para a igreja é um grave problema. Quando o Espírito Santo flui em nós, quando nós temos consciência do corpo, eu não conheço nenhum membro do meu corpo que queira se separar de mim. Vocês têm algum membro que quer se separar de vocês? Até quando a gente vai fazer uma cirurgia que tem que extrair um órgão da gente, né? Uma vesícula, né? Chato, né? A minha está aqui. Aqui eu nem sei o que é. Nós não queremos extrair órgão nenhum. Imagina só amputar um braço, uma perna, não é? Que coisa horrível. E acontece. Nós somos membros do corpo de Jesus Cristo. Nesse corpo não há amputações. Não há desejo do membro se separar do corpo. Muito pelo contrário, há desejo do membro servir ao corpo. Sempre. E é isso que nos dá esperança. A palavra de Deus diz em Colossenses 1:27, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer. Irmãos, olha que privilégio que você tem. Veja o que Deus diz. A quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério a mim e a você. Deus quis dar. Você sabe o que você fez para ter essa vontade de Deus de nos dar isso? Absolutamente nada. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, mas Deus, que é riquíssimo em amor, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos deu vida juntamente com Ele. Deus quis dar. Isso é um privilégio para você. E você não pode renegar a isso. Você sabe quem que renega esses privilégios? Quem não pertence ao corpo. Quem pertence ao corpo tem muita alegria com isso. Essa que é a verdade. E Paulo emenda isso para dizer em Gálatas 2:20, portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Foi porque Jesus se entregou por mim que eu posso viver nele.
Agora, eu quero compartilhar com os irmãos alguns princípios que a palavra de Deus nos ensina sobre esse conceito de igreja representada, ou sobre essa imagem da igreja representada na Bíblia como o corpo de Cristo. Alguns princípios, algumas dessas ideias enfatizam os seguintes princípios. Em primeiro lugar, visto que os crentes estão unidos à vida de Cristo, são nutridos diretamente da vida que há nele, como a videira que transmite sua vitalidade aos ramos. O próprio Senhor Jesus citou isso em João 15, do 1 ao 5, quando ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, faz o quê? Está escrito aqui. Tá? Vamos ver juntos? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja o que Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo ramo que está em mim não dá fruto. Isso é grave, não é? Você dá fruto? O que seria fruto? A gente sempre pensa em fruto como almas que eu ganhei para Jesus Cristo. Mas o que seria fruto? Seria isso só? Na verdade, a gente não ganha almas para Cristo. A gente prega o Evangelho. O Espírito Santo convence a pessoa que é pecadora e ela vem a Jesus Cristo. Elas já são ganhas desde a eternidade. São ovelhas desgarradas que ainda não sabem que pertencem a um aprisco. Mas vai chegar um determinado dia que, pela mensagem do Evangelho, vão ouvir e vão ser convencidas e o Senhor as chama. E elas vêm. O nosso dever é pregar. O Samuel leu um texto aqui, né, Samuel? Sobre o dever de pregar. Jesus Cristo disse: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Ceifeiros é aquele que colhe, porque o fruto já existe. Então nós temos que pregar e o Senhor chama aqueles que Ele quer chamar. Mas o que seria um fruto? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto. O que seria o fruto? Já pensou nisso? Não está aqui no meu escrito, mas você pode abrir a Bíblia em Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. E leiamos todos juntos. Gálatas 5, 22, 23. Todos encontraram? O fruto do Espírito é? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então, esse é o fruto. Todo crente que dá esse fruto glorifica a Deus, porque o Espírito Santo habita em você. Então você é levado pelo próprio Espírito a dar esse fruto. Mas por que as pessoas não dão esse fruto? Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo por si mesmo não pode dar fruto, porque nós dependemos da videira, da seiva da videira. Nós dependemos da vida de Jesus Cristo para frutificar. Nós não damos frutos por nossa própria vontade, pelo nosso próprio mérito, mas pela atuação do Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus derramada em nós. Então, o que nós devemos fazer sempre é pedir a Deus em oração que Ele faça com que nós frutifiquemos para a sua glória, que a nossa vida seja um livro aberto para o mundo inteiro, para que reconheçam que nós pertencemos a um povo, a um corpo. Nós somos o corpo de Jesus Cristo.
Sem mim nada podeis fazer. E Paulo enfatiza esse conceito da união do crente com Cristo em Colossenses 2,19 para ensinar que é só mediante a união do crente com Cristo que ele pode se desenvolver e crescer na fé cristã, segundo Deus. Não é segundo o nosso próprio entendimento, mas segundo Deus. Ele diz: retendo a cabeça, com a qual todo o corpo, suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Mas você tem que estar em Jesus Cristo conscientemente disso. Em segundo lugar, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, Cristo governa a igreja, sendo Ele mesmo o Senhor dela, absoluto. Não existe outro Senhor da igreja senão o próprio Jesus Cristo. Jesus é o Senhor da igreja. Todos nós somos servos dele. Não importa a função que você tenha na igreja. Você está aí no seu lugar sentado como membro da igreja, eu estou aqui pregando, mas todos somos servos de Jesus Cristo. Aqui não tem senhor de ninguém. Eu não sou senhor de vocês, nem vocês são meus servos. Nós todos, sem exceção, somos servos de Deus e somos chamados para servir uns aos outros, como os membros servem aos seus corpos, ao seu próprio corpo. Diz em Colossenses 1,18: Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha em primeiro lugar a preeminência. Em terceiro lugar, a Bíblia ensina que, sendo a igreja o corpo de Cristo, todos os membros desse corpo devem estar interligados entranhavelmente uns aos outros. E a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que a fé cristã, ela não deve ser definida meramente em termos de relacionamento individual nosso com o Senhor apenas. Muita gente imagina: eu sou crente porque estou unido ao Senhor. Mas a Bíblia nos ensina que quem está unido ao Senhor, que é a cabeça do corpo, está entranhavelmente unido com os irmãos em geral, com a igreja do Senhor, com o corpo de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 12 diz: porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Em outras palavras, nós devemos nos amar entranhavelmente como corpos de Cristo e nos necessitarmos mutuamente como o corpo de Cristo também. Nesse conceito estão incluídos tanto judeus quanto gentios, pois todos fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, dentro do corpo de Jesus Cristo não existem diferenças, né? Nós vemos as pessoas procurando unidade social, racial. Eles nunca vão conseguir. Isso não existe no ser humano. O único local onde as pessoas são iguais são na igreja. É na igreja. Só Jesus Cristo nos torna iguais. Eu lembro que eu estava lendo quando o Jimmy Carter era presidente dos Estados Unidos, e ele era professor de uma classe de escola dominical. E alguém na igreja deu um testemunho, né? O repórter perguntou como era a relação deles com o presidente da República, com o presidente dos Estados Unidos. E eles falaram: olha, a única diferença é que aqui Jimmy Carter é nosso irmão. Nós somos todos irmãos, não importa o que. Nós somos iguais. Só existe igualdade e unidade no corpo de Cristo. Em nenhum outro lugar do mundo você vai encontrar uma união étnica, racial ou social, senão na igreja. Dentro da igreja de Deus nós temos pessoas da mais alta patente, nós temos irmãos humildes, nós temos pessoas que exercem grandes funções nas suas empresas, nós temos pessoas que estão desempregadas, nós temos irmãos bem de vida, nós temos irmãos pobres, mas todos somos iguais. Nós entramos aqui nessa igreja, a gente abraça todo mundo, não tem diferença. Tem diferença? Só no corpo de Cristo acontece essa unidade, essa igualdade. Fora do corpo de Cristo não existe isso, irmãos. É só na igreja. Olha como a igreja é importante. Em quarto lugar, até quando o Senhor distribui os dons à igreja, Ele o faz visando a edificação e aperfeiçoamento do corpo como um todo. Em 1 Coríntios 14, 12, assim também vós já estáis
Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Então, todos os dons são concedidos pelo Espírito Santo, mas Ele manda a gente procurar aqueles que edificam mais a igreja, edificam o outro. A ideia do cristianismo é sempre você se preocupar com o outro. Não existe um cristão preocupado consigo próprio. Quando você se preocupa só com você mesmo, você está sendo egoísta. A ideia de corpo é que você se preocupe com o outro, viva em função do outro. Não importa nem o que o outro faça, você vive em função do outro. Se o outro te ofender, você continua vivendo em função do outro. E se o outro não gostar de você, você continua vivendo em função do outro. E se o outro não te amar, você continua amando o outro. É assim que funciona. E quando as pessoas fazem as coisas para nós, contra nós, nós devemos nos ofender? Não, nós somos um corpo. Devo entender, devo orar, devo amar. A gente resolve todas as coisas com amor e perdão, sabiam disso? Onde há amor e perdão, todas as coisas são resolvidas. Onde falta amor e perdão, nada se resolve. Portanto, nós devemos entender, em quinto lugar, que deve haver necessariamente uma intensa mutualidade nesse conceito de igreja como corpo de Cristo. Cada crente se torna responsável por encorajar e edificar os outros. Sabe que é muito errado quando alguém tem uma diferença com outro, dentro do corpo da igreja, do corpo de Cristo, a gente chegar e incentivar isso. Ou simplesmente dizer para a pessoa, você tem razão. Aquela pessoa fez errado com você. Nós erramos quando fazemos isso. O que é que nós devemos dizer? Olha, irmão, mesmo que a pessoa tenha feito alguma coisa errada, você deve perdoar. Você deve amar. Tem que haver essa mutualidade, esse incentivo a que a igreja seja unida. Uma igreja que faz assim é uma igreja madura. Paulo diz em Efésios 4, 15, 16, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Quando nós fazemos aquilo que eu estava falando, você encontra o irmão com diferença com o outro, e você incentiva esse negócio, você dá razão a um em detrimento do outro, você não está crescendo, você está decrescendo, e você está fazendo com que a pessoa também não cresça. Sim, mas se a pessoa tiver razão mesmo, não importa, a maior razão nossa é perdoar. A maior razão nossa é amar. Nós não temos razões. Quando eu estava no quartel, eu lembro, recruta, né, que os oficiais diziam para nós que o direito do recruta é não ter direito. Eu apliquei isso à vida da igreja. O direito do servo. É interessante que o servo, no conceito bíblico, doulos, que o servo é aquele que realmente não tem direito. Outra pessoa não tem direito sobre o servo, que é o seu senhor. Então, o direito do servo é não ter direito. Sim, mas e se eu tiver razão? A sua razão é amar. A sua razão é perdoar. Sabe de uma coisa, irmãos? Quando nós perdoamos, quando nós amamos, nós nos tornamos pessoas livres. Por que você vive às vezes tão acabrunhado, tão desanimado? Porque você está acumulando lixo dentro de você, do seu coração, da sua cabeça, da sua vida. Tira isso. Põe no lugar perdão. O que Paulo diz lá em Filipenses, se não me engano, 4, 7, 8? Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, seja isso que ocupe a vossa mente. Não o contrário. Para que a gente vai deixar essas coisas comuns, normais, naturais, tão ruins, que causam tanto mal, tomar conta da nossa vida? Nós somos um corpo. Jesus Cristo habita em nós. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Sempre no amor. Em sexto lugar, a palavra de Deus exorta a cada um de nós, crentes, que no conjunto desse corpo deve haver uma busca acentuada também pela pureza e pela santidade. Sim, os membros do corpo devem trabalhar arduamente para restaurar aqueles membros do corpo de Cristo
que forem surpreendidos em algum pecado e ajudar a levar os seus fardos. Quer dizer, olha só, a Bíblia fala da igreja como corpo de Cristo, fala tudo isso que a gente já falou aqui, muito mais, mas a Bíblia também nos adverte que dentro desse corpo, pessoas errarão, pessoas pecarão. E às vezes nós ficamos sabendo do que essas pessoas fazem. E qual o nosso dever quando nós sabemos que uma pessoa peca, que uma pessoa erra? A Bíblia diz em Gálatas 6, 1 e 2, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa em espírito de humildade. Então o que é que a gente deve fazer quando nós sabemos que uma pessoa está em pecado? Cada um de nós. Devemos procurar restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E Paulo diz, e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. E ele diz, levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Portanto, se um crente da nossa igreja pecar, se um crente errar, e você ficar sabendo disso, o que é que você tem que fazer? Procurar biblicamente restaurar essa pessoa. Trazer de volta ao conhecimento da palavra de Deus. Exortar a pessoa que deixe o que está fazendo. Nós não somos chamados para viver no pecado. A Bíblia diz que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então nós somos chamados para viver uma vida santa. Como corpo de Jesus Cristo, eu disse no início que essa figura representa o próprio corpo físico de Jesus Cristo. Como o corpo físico de Jesus Cristo foi necessário para ele realizar o seu ministério terreno, a igreja como corpo espiritual é necessária para que a mensagem dele, para que a palavra dele, a vida dele seja transmitida. Mas nesse corpo alguém pode falhar, alguém pode adoecer, por assim dizer. O corpo adoece, alguns órgãos adoecem. Então o que é que nós devemos fazer? Procurar com amor, com dedicação, com carinho, com respeito, restaurar essa pessoa, biblicamente. Toda confrontação deve ser bíblica. E a gente tem que ter muito cuidado com a gente mesmo, né? Paulo diz aqui, porque você também pode ser tentado. A gente é muito apto, né, para ficar apontando o dedo para os outros. Aí tem aquele ditado que diz, enquanto a gente aponta o dedo para os outros, tem 3 para nós, e 1 para Deus, que é o juiz. Trabalhei 39 anos no judiciário. E eu pegava muitas petições que eu ficava com muita raiva do réu. Tem que ser preso, tem que pagar caro. Até que eu conheci o outro lado da história. E a gente se precipita muito quando ouve um só lado da história. Nós temos que conhecer os lados da história se quisermos ajudar alguém. A mulher chega para uma irmã e fala muito mal do seu marido. Aí as irmãs acreditam. E o marido vira um megero. Chega o marido e fala muito mal da esposa. Vocês pensam que os maridos não falam mal das esposas? Falam. Coisa feia, mas falam. Aí os homens ficam com muita raiva daquela mulher. Casa de novo. Né? E não conhece o outro lado da história. A Bíblia nos adverte que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Se você encontra algum irmão surpreendido em algum pecado, em alguma ofensa, encaminhe tal com espírito de mansidão, ore por você mesmo, saiba que você não é perfeito, que você é suscetível a qualquer espécie de pecado também, e toma cuidado, mas leve e ajude o irmão. Agora, existem casos, meus irmãos, em 6º lugar, que alguns dos membros podem decidir permanecer na prática do pecado, mesmo depois de advertido biblicamente, mesmo depois de confrontado biblicamente. Estávamos falando aqui que nós devemos ter um processo, por assim dizer, de aconselhamento, de confrontação bíblica, de chamar o irmão ao arrependimento, mas tem pessoas que elas permanecem na prática do pecado mesmo depois de confrontadas. E aí?
O que a gente faz? Tira o nome dela do hall de membros? A Assembleia para tirar o nome do hall de membros, e a gente chama isso de exclusão. Isso não é exclusão. O que eu entendo de disciplina na Bíblia, e eu vejo isso, é o seguinte: enquanto nós estivermos aconselhando o irmão, enquanto nós estivermos tentando tratá-lo, restaurá-lo e trazer de volta ao convívio da igreja, ao convívio do Senhor, esse processo deve ser muito amoroso, muito respeitoso. Mas se a pessoa, depois de confrontada biblicamente, rejeitar todo o ensino, rejeitar toda a confrontação bíblica, rejeitar todos os conselhos, o que a gente deve fazer com essa pessoa? Continuá-la tratando com todo amor e carinho? O que vocês acham? Vamos abrir aqui uma assembleia para consultar a igreja. Você está aconselhando o irmão. E esse irmão persiste no erro. Tem explicações para o seu erro. Ele acha que está muito certo e tal. Você sabe o que eu estou falando de erros? A gente sempre pensa em erros assim, erros crassos, né? Erros graves. Mas tem muitos erros que são graves, que a gente não acha que é tão grave. Por exemplo, o irmão mentiroso. Isso é grave? Mas é socialmente aceito, não é? A pessoa só mente, coitado. Ela é humana, todo mundo mente. Quem não mente? Mas o irmão é mentiroso quanto mais. Esse irmão deve permanecer no seio da igreja depois de confrontado? O irmão gosta de uma fofoquinha. Aí você confronta o irmão. Isso é grave? Ou não? Pior que é grave pra caramba, né? Gera uma contenda lascada. Aí você confronta o irmão tal. Aí você traz, mostra ele na Bíblia, que a conduta sua não está adequada e tal. E a pessoa persiste ainda. Daqui a pouco ela está contando outra história. O que vai fazer com esses irmãos? Então, vejam só o que eu entendo de disciplinamento na igreja. Enquanto nós estivermos tratando com a pessoa, biblicamente sempre, nós devemos tratá-la com amor, com carinho, com respeito, tentando encaminhar, tentando levar sua carga, tentando levar seu fardo. Mas a pessoa persiste. Você vê que ela não quer largar o erro que ela pratica. E isso causa um mal à igreja. O crente não verdadeiro no meio da igreja, irmãos, ele causa mal à igreja, porque ele nunca é abençoado com a palavra e ele não abençoa ninguém. Então ele é um problema, na verdade. Ele é o tipo joio no meio do trigo. Ele é o elemento estranho. E a Bíblia diz que quem plantou o joio no meio do trigo foi Satanás, não é de Deus. O joio nunca vai se transformar em trigo. Não existe nenhum caso na Bíblia em que o cara era joio e virou trigo. Joio é joio, vai morrer joio. Bode não é ovelha. E nem se transformará em ovelha. Como abacaxi não se transforma em maçã. Já viram? Já comeram uma maçã que era um abacaxi? Nossa, abacaxi virou maçã. Isso não existe. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele doutrinou sobre isso no capítulo 8 de Mateus. Ele disse assim: se teu irmão pecar contra ti. Então muita gente fala, mas não pecou contra mim, foi contra a igreja. Mas você é membro do corpo de Cristo, então ele pecou contra você. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Amém. Glória a Deus, vamos prosseguir. Se não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas, e pelo testemunho dessas pessoas serão provadas todas as palavras. Se não ouvir essas testemunhas que você levou junto com você, leva-o à igreja. E se ele não ouvir a igreja, veja que tem todo um processamento aqui no negócio, né? Tem todo um processo. Você, mais 3 pessoas, você mais 2, depois leva à assembleia da igreja. E a assembleia da igreja reunida para esse fim, vai falar com esse irmão e vai exortá-lo a deixar o seu mau caminho
e se voltar para a palavra de Deus. E se a pessoa se recusar a ouvir a igreja, Jesus Cristo disse em Mateus 8:17, se ele se recusar a ouvi-las, disse a igreja, as testemunhas, e se também se recusar a ouvir a igreja, considera o quê? Gentil e publicano. Essa expressão gentil e publicano era uma expressão que os judeus usavam para dizer, exclui completamente da sinagoga, porque ele não tem direito a ficar aqui com a gente. Então, quando a igreja se reúne para excluir alguém, é para excluir mesmo. Todo o processo, antes da exclusão, deve ser levado com muito carinho, com muito amor, com muita moderação, cuidado, mas depois que a pessoa se recusa a ouvir a igreja deve excluir essa pessoa, deve excluir. Da mesma forma, nós estamos falando da igreja como corpo de Cristo. Quando o indivíduo adquire uma doença, por exemplo, um tumor maligno, ele tem que ser retirado do organismo, ou qualquer tumor, normalmente tem que ser retirado. Da mesma forma acontece com o indivíduo, que ele peca contra a palavra de Deus, contra Deus e contra a autoridade da igreja. A igreja não pode deixá-lo no seu meio sem que o discipline, e a disciplina é de Deus. Então, um corpo sadio, ele tem que permanecer sadio, mesmo que tenha que fazer alguma cirurgia. Amém? Eu falei o quê? Mateus, falei 8? É 18. Escreveu 8 aí. 18. E o que a palavra de Deus diz a seguir? Por exemplo, Romanos 16:17. Paulo diz o seguinte, olha irmãos, presta atenção nisso. Irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que aprendeste. Faz o quê? Afastai-vos deles. E João, 3 de João, os versículos 10 e 11 diz, se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, não recebais em casa, nem o cumprimenteis. Olha só como era grave o negócio. Pois quem o cumprimenta participa das suas obras más. A igreja é realmente seletiva com seus membros. Isso é importante? Isso deve ser aplicado à vida da igreja? Bom, prossigamos. Em 7º lugar, no entanto, a igreja como corpo de Cristo deve se caracterizar por uma comunhão genuína. Isso não significa meramente inter-relações sociais, mas um profundo sentimento entre os membros e uma compreensão mútua entre todos os membros. A empatia, o encorajamento devem ser uma conduta constante e notória entre os membros do corpo de Cristo. E além de ser uma conduta incentivada e praticada habitualmente por todos os membros, deve se caracterizar por um sentimento tão profundo que as palavras registradas em 1 Coríntios 12:26 sejam uma bela realidade. Olha que palavras lindas para enfatizar essa mutualidade, essa empatia que deve existir entre os membros da igreja. Se um membro sofre, o quê? Todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo como um corpo, ela tem que ter essa característica. Não é só uma amizade que nós temos. Nós não devemos nos encontrar aqui só por amizade, mas por ser um corpo efetivo. E quando um irmão sofrer, nós vamos sofrer com ele, orar com ele, aconselhá-lo, estar juntos, ajudá-lo. Isso é igreja. E se o irmão é honrado, em vez de ficar com inveja, alegre-se. Seu irmão recebeu um aumento salarial que foi uma bênção. E você trabalha na mesma empresa e há mais tempo. E não recebeu. O que é que você vai fazer? Vai morrer de inveja do irmão. Mas não é para ser assim. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vejam como a gente tem que viver em função do outro. Em 8º lugar, a igreja representada por um corpo nos traz à mente a ideia de uma comunhão que se estende pela eternidade, como nós vemos, por exemplo, em Hebreus 12:1. Eu falei no início que nós chegamos até aqui por causa dos nossos irmãos que vieram. E os irmãos do futuro,
eles estarão nas igrejas pela nossa atuação. Quando Paulo não escreveu Hebreus. Portanto, também nós, 12:1 Hebreus, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Esse versículo, ele cita pessoas desde Abel, Noé, Abraão, Moisés, Jefté, Gideão, tantos outros. Pessoas que nos antecederam na fé e ainda na antiga aliança. E nós poderíamos acrescentar aquela lista: Pedro, Paulo, João, Mateus, João Calvino, Martim Lutero, Jerônimo Savonarola, tantos. E os nossos irmãos também. Pessoas que nos antecederam na fé. A pessoa que levou meu pai à fé cristã, lá no Recife, irmão Júlio, foi um homem de muita fé. E ele era um evangelista nato. Eu acho interessante que como nós transmitimos as nossas características às pessoas que nós discipulamos. O irmão Júlio era um evangelista. Ele sempre estava levando alguém à igreja, ensinando o evangelho e tal. E meu pai foi um deles. E meu pai se tornou um evangelista igual ao irmão Júlio, a vida inteira. Eu acho interessante isso, como nós transmitimos, quando nós somos um cristão verdadeiro, e nós verdadeiramente levamos uma pessoa a Cristo, essas pessoas nos seguem. E seguem a Cristo, na verdade, não é? Então, a igreja representada como um corpo, a gente tem que pensar e se lembrar também de todos que vieram antes de nós, e nos que virão depois de nós, naqueles que nós formarmos. Em nono lugar, a igreja de Cristo, a ideia de igreja como corpo de Cristo é tão profunda que nos seus conceitos, ou no seu conceito, todas as barreiras étnicas, culturais, sociais, são completamente removidas. Paulo diz em Colossenses 3:11, nesse caso não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, ou homem livre, mas sim, Cristo é tudo em todos. Nós somos iguais. E finalmente, em 10º lugar, como corpo de Cristo, a igreja é responsável por levar as boas novas do reino de Deus a todos os quadrantes da terra. Meus irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Nós levamos adiante o Evangelho. Jesus disse em Mateus 28, do 18 ao 20, o seguinte: e aproximando-se Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi concedida nos céus e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, nós temos o dever de pregar o Evangelho, né? Foi muito oportuno, nós nem combinamos, Samuel, mas foi muito oportuno o seu texto aqui. Nós somos chamados para falar, para ensinar, para divulgar, para falar do que temos dentro de nós. Você é uma pessoa que evangeliza, você é uma pessoa que fala de Jesus Cristo. Esses dias na escola dominical, eu estava falando para os irmãos sobre evangelizar. Nossa lição era sobre evangelismo. Então eu perguntei para os irmãos o que a gente deveria falar quando a gente fosse evangelizar. Evangelizar é difícil? É difícil. Você começar uma conversa com alguém sobre Jesus Cristo? É complicado? É ou não? Não? Então eu perguntei, como é que a gente deve abordar uma pessoa? Daí eu lembrei de um livrinho que a gente tinha antigamente aqui, chamado As 4 Leis Espirituais. Aquele livrinho era muito usado para se evangelizar. A primeira frase daquele livrinho é: Jesus Cristo te ama e tem um plano maravilhoso para você. Aí tem uns versículos lá, né? Então eu falei, isso pode não ser verdade. Não é? Você está dizendo, Jesus te ama. Jesus está olhando para aquela pessoa e falando, não amo você. Você nem é dos meus eleitos. Então isso pode não ser verdade. Então outro irmão falou assim, mas também como é que a gente vai chegar e dizer para a pessoa,
que Deus só salva aqueles que Ele elegeu na eternidade passada, e você pode não ser um dos eleitos dele. É difícil, né? Não é? Se abordar dessa forma é difícil. Mas eu falei para os irmãos, vocês estão sendo profetas, não estão sendo evangelistas. Você está falando sobre o futuro das pessoas. Deus pode ou não amar você, Deus pode amar ou não você também. Mas o que o Senhor Jesus nos manda fazer é falar dele. Quando você fala de Jesus Cristo, você não discrimina ninguém, nem vai julgar se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Isso é coisa de Deus. Você fala de Jesus Cristo. Olha o que o Senhor diz aqui. Aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Pessoas que me sigam, que me conheçam. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu ordenei. Olha, nesse sentido, evangelizar é até um tanto quanto difícil. Porque o Senhor Jesus não manda a gente dizer frases, mas manda ensinar tudo quanto Ele ensinou. E como é que eu vou ensinar uma pessoa o que Jesus ensinou? Só através da Bíblia. Então eu sugeri a forma mais fácil que tem de evangelizar. Você conversa com uma pessoa, você pergunta para a pessoa: você já leu a Bíblia? Não, nunca li não. Vamos ler em conjunto? Eu e você? Aí você indica um livro qualquer da Bíblia. Eu indico para você o Evangelho de Marcos. Muita gente gostaria que fosse o Evangelho de João, mas ele é bem complicado. Deixa João para depois. Evangelho de Marcos. Aí você fala: olha, lê esse capítulo aqui, e daqui 2, 3 dias, na próxima semana, a gente se encontra e a gente lê junto. Aí você vai explicando aquele versículo, aquele capítulo. Aí a pessoa vai se interessar se você trouxer a mensagem adequada. Aí você fala para a pessoa ler o segundo capítulo, e você volta no dia que você voltou com a pessoa e lê com a pessoa o segundo capítulo. Quando você terminar o Evangelho de Marcos com essa pessoa, você ensinou para a pessoa tudo que Jesus fez e ensinou. Não é fácil? E você não disse besteira. Espero que não diga nas explicações, claro. Né? Como você pode fazer para ensinar, para levar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas? Nós somos responsáveis por isso. E eu quero convidar você, nessa noite, meu irmão. Hoje nós temos a ausência de algumas pessoas que estão viajando e outras que não vieram. Eu queria convidar você para começar a compartilhar o seu cuidado e a sua fé com aquelas pessoas que você sabe que não estão aqui hoje. Chega em casa hoje, e liga para a pessoa: fala, senti sua falta. Aí você repete essa mensagem que eu preguei para a pessoa. Você fala: olha, nós somos um corpo de Cristo, senti muito você como membro desse corpo. Você não sabe a falta que você me faz. Aí você entabula uma conversa com a pessoa daí para frente. Vamos fazer isso? Amém, irmão? Acho que não. Vamos fazer isso? Continua não achando que vai fazer. Agora veja só, Sérgio. Nem para o irmão nosso que a gente tem intimidade, a gente faz isso. Você acha que vai evangelizar um descrente? Vamos fazer isso ou não? Amém. Isso é só pela minha insistência. Isso deveria ter sido feito desde a primeira vez que eu perguntei. Vou fazer outra pergunta mais fácil. Eu vou dizer o que a gente vai fazer quando chegar em casa. Quando você chegar em casa, você vai ligar para uma pessoa que você tem intimidade, que faltou hoje ao culto. Alguns estão viajando. Se estiver viajando, você compartilha o que você entendeu da palavra, mas compartilha direito, tá? E outras pessoas que estão em casa, você vai dizer para ela: oh, senti muito sua falta. A gente estudou sobre a igreja como o corpo de Cristo. Você não sabe como você me fez falta hoje. Estava pensando ver se não vai mentir também. Só senti falta. Então, quem vai fazer isso, levante a mão. Deus está vendo, hein? Eu vou contar,
pessoas nós temos? Quem vai fazer isso quando chegar em casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nesse lado ninguém. 7. Ali só uma pessoa. Galeria. 8, 9. Meus irmãos, desse jeito a gente nem evangeliza nada, nem ninguém. Era para todo mundo levantar. Ixi, Deus. Nós somos um corpo, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como o corpo de Cristo, nós devemos estar conscientes disso e devemos fazer a seguinte pergunta: a minha vida pertence efetivamente a esse corpo ou eu sou um corpo estranho a essa estrutura corporal? Pense nisso. Eu quero encerrar com essas palavras. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça entender essa ideia de igreja como povo de Deus, corpo de Cristo. Na próxima semana, se Deus permitir, nós falaremos sobre a igreja como templo do Espírito Santo. E então a gente fecha esse conceito trinitário de igreja. Nós vamos ficar em pé nesse momento, nós vamos orar. Oremos. Deus, nosso Pai, te agradecemos por esses momentos aqui, meditando na tua palavra. Pedimos que sejas conosco em todas as coisas, nos guie sempre na tua vontade e nos oriente na nossa vida, Senhor. Nos ajude que nós possamos entender o que significa ser igreja efetiva do Senhor e fazer diferença neste mundo. Que o teu Santo Espírito nos incomode sempre e nos faça entender a tua vontade, Senhor Deus, estudar a tua palavra, viver exclusivamente para ti. Que esse mundo não exerça nenhuma atração sobre nós, mas que sejamos completamente atraídos por ti, pela tua palavra e pelo teu projeto, Senhor Deus, de redenção universal. Fixe conosco em todas as coisas, nos guie na tua vontade, perdoa os nossos pecados, pois em nome de Jesus procuramos agradecidos. Amém.